E se eu te dissesse que existe um portão que todo ser vivo um dia precisa atravessar? Um limite invisível onde o tempo para e o mundo dos vivos chega ao fim. Chamado pelos antigos de Portão dos Mortos, ele não é feito de pedra nem de madeira, mas de pura energia. A fronteira sagrada entre o que é e o que foi. Na mitologia oriental, esse portão é guardado por forças que decidem o destino das almas, e sua travessia marca o início de uma jornada eterna. Hoje, você vai conhecer o mistério do Portão dos Mortos, onde o último suspiro se transforma em silêncio, e o silêncio se torna o começo de tudo. Para os antigos mestres taoístas, a morte não é uma punição, é uma mudança de estado. Assim como o dia se torna noite, o corpo se transforma em espírito, e o espírito retorna ao Tao, a energia que move o universo. Mas entre esses dois mundos existe uma fronteira, um limiar espiritual que os sábios chamavam de Menhun, o portão das almas. Diziam que esse portão não podia ser visto com os olhos, mas sentido pelo coração no instante da morte. Alguns o descreviam como uma ponte de névoa, outros como um portal dourado no horizonte. E todos afirmavam a mesma coisa: ninguém pode atravessá-lo duas vezes. Segundo os textos antigos, o Portão dos Mortos é protegido por duas entidades divinas, os guardiões de fronteira entre os reinos. O primeiro é Rei Won, o espírito do esquecimento. Ele segura um jarro de água escura e oferece um gole a cada alma que chega. Aqueles que bebem esquecem a dor e seguem em paz. Mas os que recusam ficam presos às memórias, vagando entre os mundos. O segundo guardião é Baek Mu, o espírito da luz interior. Ele segura um espelho de jade, onde a alma vê sua própria vida refletida. Ali, não há julgamento, apenas compreensão. Porque cada alma é seu próprio juiz. Aqueles que aceitam o reflexo cruzam o portão. Os que o negam voltam à terra, como ecos, sombras e fantasmas. Nas tradições coreanas e chinesas, a alma não chega ao portão imediatamente após a morte. Primeiro, ela percorre o caminho das 7 sombras. 7 provações que representam o desapego, a verdade, o arrependimento e o perdão. Durante esse trajeto, as almas são acompanhadas por guias espirituais, muitas vezes seus ancestrais ou mestres. Dizem que as sombras tentam distrair o espírito com visões de sua antiga vida, lembranças e desejos inacabados. Mas cada apego é uma corrente que o impede de seguir. Somente quando a alma se liberta de tudo, até mesmo do amor e da dor, o portão começa a se abrir. Quando alguém morria, os xamãs coreanos realizavam um ritual sagrado chamado Chilseong-gut, o ritual das 7 estrelas, para ajudar a alma a encontrar o portão. O xamã traçava um círculo no chão com pó de arroz, colocava 7 velas ao redor e invocava os deuses que guardavam os caminhos do submundo. Durante o transe, ele guiava a alma do falecido, dizendo: que tua luz encontre o portão, que teus passos não se percam entre as sombras. Em volta, os familiares ficavam em silêncio, ouvindo o som do tambor e o eco dos cânticos. Diziam que, se o ritual fosse feito corretamente, uma brisa leve passava pela casa, e o fogo das velas tremulava, sinal de que o portão havia se aberto. Mas quando o ar permanecia pesado, era sinal de que a alma ainda estava presa. Nem todas as almas encontram o portão. Algumas permanecem presas entre os mundos, por raiva, arrependimento ou apego à vida. Essas almas são chamadas de Hon, os espíritos errantes, e são elas que se tornam as vozes nas florestas, as sombras nos corredores, os ecos nos sonhos humanos. Segundo os mestres taoístas, esses espíritos não são maus, apenas incompletos. Eles vagam procurando o portão, mas o peso do que deixaram impede a travessia. Por isso, os xamãs realizam rituais de libertação, chamando o portão de volta para essas almas, para que possam, enfim, seguir seu caminho. O Portão dos Mortos, na verdade, não é um lugar físico, é um espelho da alma. Aqueles que viveram em harmonia com o Tao cruzam o portão com serenidade, porque entendem que a vida e a morte são apenas faces do mesmo ciclo. Mas os que viveram na ilusão da posse e do medo encontram o portão fechado,
porque o verdadeiro obstáculo não está diante deles, mas dentro. Os sábios diziam: o portão não leva ao fim, mas ao retorno. Quem o atravessa, volta para onde tudo começou, o coração do universo. O portão dos mortos não é apenas uma passagem para o além. É o lembrete de que o fim da vida não é uma derrota, mas o último passo rumo à sabedoria eterna. E talvez, quando o vento soprar suavemente e o silêncio parecer mais vivo do que o som, você esteja mais perto do portão do que imagina. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e descubra outras histórias que revelam o mistério entre a vida, a morte e o que existe além do véu.